A remoção do Führer George Bush Sr. expôs uma nova leva de fascistas assassinos em massa no ZEUA e no Japão para serem presos ou mortos repentinamente, na medida em que a guerra contra a satânica máfia casariana continua. No Japão, o primeiro-ministro Shinzo Abe e seu regime fascista estão caminhando para tribunais de crimes de guerra. Para começar, a polícia francesa acusou Tsunekazu Takeda, chefe do Comitê Olímpico do Japão, de corrupção. Este é apenas o começo de seus problemas legais. Takeda é filho do príncipe Tsuneyoshi Takeda, primo do imperador Hirohito, responsável pela instalação da famigerada Unidade 731 de Guerra Biológica. Segundo fontes da Polícia Militar norte-americana no Japão, o regime de Abe, também, foi pego tentando montar seu próprio laboratório de armas biológicas, disfarçado de faculdade veterinária, dizem as fontes. Além disso, os custos projetados das Olimpíadas de Tóquio de 2020 triplicaram para mais de 30 bilhões de dólares americanos, devido ao pagamento de propinas para gangues e políticos, dizem as fontes. Uma das principais maneiras de lavar esse dinheiro é haver funcionários do governo dizendo aos bandidos onde os locais dos Jogos Olímpicos serão edificados para que possam comprar os terrenos e vendê-los ao governo com uma enorme margem de lucro, dizem fontes de gangsters japoneses. O dinheiro, assim, obtido é dividido entre políticos corruptos e gangsters. Outra parte do dinheiro vai para a segurança olímpica, ou para pagamentos de gangsters por serviços de guarda, dizem as fontes. Isso, para compensar a perda dos fundos que obtiveram na chamada limpeza de Fukushima. Qualquer jornalista que realmente for a Fukushima com seu próprio contador Geiger será forçado a admitir que existe muito pouca radiação. O dinheiro alocado para tal limpeza é colocado em lixeiras e transportado de volta para Tóquio para pagamentos de subornos, dizem as fontes. Abe e seu grupo precisa ir para a cadeia ou para o inferno o mais rapidamente possível. Enquanto isso, no ZEUA, o promotor especial Robert Mueller, filho do chefe da Gestapo, Heinrich Müller, segundo fontes da CIA, mesmo que os crimes do pai não sejam os do filho, Robert Mueller será indiciado por seu envolvimento no encobrimento de 11 de setembro, bem como por sua participação na falsa caça às bruxas russas nos Estados Unidos, dizem as fontes. Fontes da Agência de Inteligência da Defesa, DIA, dizem que militares americanos, juntamente com chineses e russos, assumiram todas as contas globais, incluindo as contas do Vaticano e do Federal Reserve, para efetivamente começarem acionando a redefinição global da moeda. A primeira parte disso envolverá o pagamento de correntistas Tier 1, dizem as fontes. A primeira leva é composta por proprietários da conta e por certos soberanos chaves que, praticamente, serão pagos para saírem do caminho e pararem de interferir ou atrasar o processo de redefinição global. Basicamente, isso é algo como um círculo completo de karma. Significa que a oferta feita ao Vaticano, ao FED, aos jesuítas, etc. é para levar ouro ou suborno ou morte, disse uma fonte. O restante do restabelecimento financeiro ainda está sendo debatido, embora haja um amplo acordo para o estabelecimento de uma futura agência ocidental de planejamento para trabalhar em harmonia com o projeto chinês One Belt One Road, ou BOR, disseram fontes da família real europeia. Ela terá um orçamento inicial de cerca de 300 bilhões de dólares americanos, dizem. Além disso, a China concordou em comprar cerca de $1 trilhão americanos em exportações do ZEUA, a fim de impedir a fuga de empregos e de dinheiro da economia do ZEUA, concordam várias fontes. Um sinal visível dessa redefinição é o fato de que um projeto de lei foi introduzido no Congresso do ZEUA para remover o ZEUA das Nações Unidas e expulsar a ONU do ZEUA. Lembrem-se de que a ONU é uma corporação privada e não genuinamente representativa dos povos do mundo.
As partes saudáveis da ONU serão levadas para um substituto para a ONU sediada na Ásia, possivelmente no Laos. Segundo fontes da Sociedade Secreta Asiática, o saneamento da ONU, também, começou com uma investigação de corrupção na OMS, Organização Mundial de Saúde World Health Organization, envolvendo o uso indevido de fundos para o Ebola e para fazer coisas como pagar despesas de viagem de namoradas. A OMS, também, está sendo acusada de racismo desenfreado e sexismo. Na medida em que essas investigações prosseguem, o mundo saberá sobre seu papel em falsificar ou realmente causar pandemias ao promover campanhas de vacinação e vendas farmacêuticas em troca de pagamentos. O encontro de cúpula entre Trump e o norte-coreano Kim Jong-un está planejado para o final de fevereiro, após o feriado do Ano Novo Lunar Asiático e, provavelmente tratará da recuperação financeira e questões como o regime fascista no Japão e na reunificação coreana, dizem fontes do Pentágono e da Sociedade Secreta Asiática. No Ocidente, a limpeza da cabala satânica deve estar quase concluída no momento em que esse encontro acontecer, dizem as fontes. No ZOA, em particular, a paralisação do governo está preparando o caminho para um grande expurgo. Depois que a paralisação passar de 30 dias, Trump pode demitir funcionários federais em agências opressoras como a TSA, IRS, e corruptas como o FBI, DOJ, CIA, Departamento de Estado, funcionários do Estado Profundo ou mandarins do Serviço Executivo Sênior, SES, instalados pelo ex-presidente do ZOA Barack Obama, observam fontes do Pentágono. Além disso, com o fato dos tribunais federais ficarem sem fundos em 18 de janeiro, os tribunais militares poderão começar a sério, observam as fontes. Além disso, o expurgo do governo do ZOA continua com a demissão do congressista Tom Marino, logo após a reeleição por causa de seu envolvimento na crise dos opiáceos que assola o ZOA, segundo as fontes. Além disso, o FBI reformado começou a sondar a corrupção estrangeira no Congresso, dizem as mesmas fontes. Isso já começou a dar frutos na forma do cancelamento de várias delegações do Congresso, Deus, começando com a viagem da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e Adam Schiff para Bruxelas, Egito e Afeganistão, disseram. Aparentemente, a função das delegações congressionais, Congressional Delegations, Deus, era receber ordens e subornos de globalistas em Bruxelas, incitar a Irmandade Muçulmana no Egito e voltar para Israel, através do Sinaí e prolongar o tráfico de drogas no Afeganistão, disseram as fontes. As viagens para Israel deveriam propiciar subornos às Deus, para que pudessem lutar para proteger os pagamentos de transferências do ZOA para Israel e proteger o primeiro-ministro adorador de Satanás, Benjamin Netanyahu. Felizmente, os subornos não puderam ser pagos e agora os israelenses, finalmente, estão se movendo para indiciar seu ministro no crime. De acordo com a imprensa israelense, o procurador-geral de Israel, Avishai Mendelblit, indiciará Netanyahu no próximo mês. Enquanto isso, os perdedores reunidos em Davos, nesta semana, poderão contemplar seus fracassos, tanto no serviço para a humanidade, quanto na proteção do meio ambiente. Na semana passada, o relatório divulgado pelo Instituto de Finanças Internacionais mostra que o sistema babilônico de escravidão por dívida colocou uma dívida de 318% sobre o PIB de 244 trilhões de dólares americanos para a humanidade. Tudo isso enquanto 46% das pessoas do mundo vivem com menos de 5 dólares americanos e 50 centavos por dia e as 6 pessoas mais ricas possuem tanto quanto os 50% dos mais pobres. E, claro que, enquanto os super ricos roubam do restante de nós, os mais pobres dos pobres são forçados a roubar da natureza, resultando no que está se tornando o pior evento de extinção na história deste planeta. Já chega.